Acabou. Acabou o edital. E aí, como foi a jornada? Seu bloquinho vai ser muito mais leve agora que você sabe que fechou seu edital de matemática Instituto Consulplan. Juntando com toda essa playlist, né, aqui no canal, você viu pelo menos uma questão de cada assunto. E não só a mera resolução, né, mas sempre que possível todo o embasamento teórico necessário. E às vezes até com exemplos antes da resolução para que você pudesse se iluminar e resolver por conta própria. E claro, somando também com as aulas de membros. Somando com essas aulas, nós fechamos o edital. Mas, caso você precise acessar aulas com o mesmo tópico, você pode consultar a playlist da Avança SP e da banca IBFC aqui no canal. O assunto de hoje é polinômios. Não é um assunto que essa banca cobra muito. De fato, na lista que eu separei da banca Instituto Consulplan, só achei 2 questões para concursos de nível médio. Provavelmente, se ela fez concursos, por exemplo, de professor de matemática, vai ter, né? Mas aí são concursos de cargo superior e fogem até um pouco do escopo dos concursos atuais que a gente está trabalhando aqui. Então, de fato, vamos resolver essas 2 questões. Tenho trazido o vídeo de uma questão só, mas nesse aqui, uma ocasião especial, vamos fazer 2. E mais uma vez, aqui estão os nossos simulados disponíveis para 2 concursos da Banca Instituto Consulplan que ocorrerão agora em março, que é de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Então, ó, acaba hoje essa promoção do simulado bônus para o segundo simulado de técnico de controle interno. E dia 2 de março acaba a promoção, o cupom de desconto no simulado de analista de controle interno jurídico. Esses simulados, como eu falei no vídeo de algum deles, foram elaborados com questões da própria Instituto Consulplan no mesmo formato e conteúdo cobrado no edital atual desses concursos. Então é o cenário mais próximo possível que você vai encontrar na sua prova. Então é um bom termômetro, como eu gosto de falar, é um verdadeiro test drive antes da sua prova. E também há listas de questões organizadas por banca e assunto gratuitas disponíveis lá no canal do Telegram, tá? Só entrar no canal e baixar os PDFs. Tá, e o que é um polinômio? Um polinômio, ó, poli, muitos. Muitos monômios. Uma tradução livre, vai. E o que é um monômio, né? A pergunta continua. Você pode entender como sendo um termo, sabe? Aqui, por exemplo, esse polinômio tem quantos termos? Ó, 1, 2, 3. Os termos normalmente são separados por um sinal de mais ou de menos. Então, monômio seria um termo só, como se fosse uma palavra só, e aqui um polinômio é uma frase. E aí ele tem uma parte que a gente chama de literal, que é a parte que contém letras, incógnitas, variáveis, e tem a parte numérica, que a gente chama de coeficiente. Então, um polinômio pode ter vários termos, e a notação normalmente usada é essa, tá? Você tem uma letra maiúscula, entre parênteses tem a variável, na qual aquele polinômio está definido, e aí ele relaciona uma variável na outra, certo? A variável A com a variável X. Não necessariamente precisa ser um X, tá? Mas é que normalmente é usado o X. Então, o valor de A vai depender do valor de X. Vai depender como? Através dessa relação aqui, ó. É essa relação que vai descrever essa dependência. E aí a gente chama que o X é a variável independente e o A, nesse caso, seria a variável dependente. Ou seja, o valor de A vai mudar, por isso variável, em função do valor de X. Então o valor de A depende do valor de X. E o valor de X é independente porque você vai atribuindo valores a ele. Ou você não tem restrição nenhuma para atribuir esses valores, ou você vai ter alguma restrição. Ah, mas ali, como é que eu vou saber quem é a variável de um polinômio? Se o coeficiente, que é o valor numérico que está ligado à variável, está representado ali por uma letra também. Letra não é variável?
Nem sempre. A letra, nesse caso ali dos coeficientes, como eu estou generalizando, eu atribuo uma letra ali para identificar. Aqui vai ter o valor numérico, vai ter um valor fixo, mas vai depender do polinômio que você vai usar. Por exemplo, esse polinômio b, ele está em função de m. Agora, m é minha variável independente. M é minha variável em que esse polinômio está se descrevendo. Então, quando eu pegar o polinômio na forma genérica dele, ele vai indicar qual é a variável dele. E aí, outra coisa também que é importante saber é sobre o grau de um polinômio. O que vai ser o grau de um polinômio? Eu vou olhar para a variável dele. Aqui nesse exemplo é o m. Eu olho para o m que está elevado ao expoente mais alto. Nesse caso é o 2. Esse aqui está elevado a 1. Então, esse 2 vai determinar o grau do meu polinômio. É o expoente mais alto que eu encontro numa das variáveis do polinômio. Uma das variáveis não, né? Porque só tem uma. Mas no termo com a variável do polinômio, com o expoente mais alto atrelado a ela. Aqui, no exemplo de cima, o polinômio A também tem grau 2. E a quantidade de raízes de um polinômio é dada pelo grau, tá? Então, o grau de um polinômio determina a quantidade de possíveis raízes. Então, um polinômio de grau 2 pode ter até 2 raízes. Não necessariamente vai ter 2. Pode ter até 2. Então, um polinômio vai ter a quantidade de raízes até o limite do seu grau. Então, o mais importante se guardar é como você ler um polinômio, você bater o olho e entender o que está acontecendo, quem é a variável que você vai atribuir valores e vai mudar o valor do polinômio, quem são os coeficientes. Então, aqui o coeficiente é o A, o B e o C. Aqui nesse polinômio q de x, por exemplo, ó, é o 1 e o menos 4. Quando não tem nada ali, é o 1. E aí, se eu atribuo, por exemplo, o valor m igual a 2, isso implica no polinômio b de 2. Onde tiver o m, eu vou colocar o 2. Então, ali ficaria a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais c, por exemplo. Supondo que eu não sei qual é o valor de cada coeficiente. Bom, definitivamente não fui muito elegante na minha explicação, mas com aquele básico ali, você já consegue fazer essa e a próxima questão, tá? Só vai precisar de uma sacadinha a mais de divisão. O polinômio p de x, quando dividido por q de x, igual q de x é igual a x ao quadrado menos 4x, encontramos d de x igual a x ao quadrado menos 2. E resto, r de x igual a x mais 3. Aqui eu acho que teve um erro de digitação, né? Repetiram o r de x ali. O polinômio p de x é... Caramba, que confusão, né? Vamos vindo para o problema aos poucos. Ó, p de x dividido por q de x é igual ao d de x com o resto. Então, numa divisão, ó, p dividido por q, eu tenho um quociente. E aí, no caso aqui, não foi uma divisão exata, deu um resto diferente de zero. Então, se eu multiplicar o quociente pelo divisor e somar com o resto, eu chego no p de volta. Então, o p vai ser o quociente vezes o divisor mais o resto. É ou não é? Se eu tenho 5 dividido por 3, que dá 1, né? Resto 2. Olha só, o 5 não vai ser igual quociente dividido vezes o divisor. 3 vezes 1 mais 2. Certo? A mesma coisa você vai fazer ali com os polinômios. Só que em vez de um número, é uma expressão. Pronto. Então, aplicando aquela propriedade da divisão, se eu tenho um dividendo, que nem a gente viu 5, sendo dividido por um certo divisor, que nem a gente viu 3, e isso dá um quociente, um certo quociente, que é o resultado da divisão, que a gente viu que era 1, e pode ser que gere um resto igual a 0, que aí significa que a divisão é exata, ou diferente de 0, que significa uma divisão não exata, que naquele exemplo numérico o resto era 2. Se eu pegar o dividendo, ele é igual ao produto do quociente com o divisor mais o resto. O mesmo vale para os polinômios. Só que em vez de número, você está trabalhando com uma expressão inteira. Essa que é a diferença. Então, ele me afirma que p de x foi dividido por q de x. Então, p de x é o dividendo na história. É o 5 lá no nosso exemplo. E o q de x é o 3 do nosso exemplo, é o divisor. E aí isso deu um resultado d de x, que é o nosso 1, que é o nosso quociente, e gerou um resto
R de x, que é o nosso 2 no nosso exemplo numérico. Então a gente aplica aquela propriedade da divisão. E com isso a gente vai descobrir o que ele quer, que é o polinômio P de x. Agora basta que a gente substitua. Quem é D de x? X ao quadrado menos 2. Quem é Q de x? X ao quadrado menos 4x. Quem é R de x? X mais 3. Então aqui, ó, você pode fazer um mero chuveirinho, tá? Aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Quando você terminar, vai estar com essa carinha aqui. Agora vamos reduzir os termos semelhantes. Eu vou ver quantos x a 4, quantos termos desse polinômio. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos no momento. Quantos termos tem a parte literal, a parte que tem letras, tem as variáveis, com x a quarta? Só uma, então eu só vou repeti-la. Então eu tenho uma vez x a quarta. Mesma ideia para o x ao cubo. Quantos termos tem x ao cubo na parte literal? Só isso aqui. Então eu tenho menos 4 vezes o x ao cubo. Mesma ideia para o x ao quadrado, se você já me entendeu. E aqui, ó, x elevado a 1. Quantos tem? Eu tenho 8x e tenho aqui também. Então quantas vezes eu tenho x elevado a 1? 9 vezes. E o 3 é um termo independente, ou seja, não está atrelado a variável nenhuma. Ou se você quiser, todas as variáveis que estão aqui estão elevadas a 0. Que aí dá 1 e dá o próprio 3. Então, você acabou de enxutar, de reduzir bonitinho todos os termos que eram possíveis de ser reduzidos. E você encontrou seu polinômio P de x. Então, ele tem essa carinha aí. Perceba que ele está na ordem de grau. Se eu te perguntasse qual é o grau desse polinômio, era só você olhar para esse 4 aqui, que é o maior expoente da variável desse polinômio. Então, o nosso gabarito está na letra B. X à quarta menos 4x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 9x mais 3. Aqui a gente vai trabalhar com a substituição de valores para a variável independente, para o x do polinômio. Então, eu vou dizer, caso x valha tal valor, qual é o valor do polinômio, né? Então, ele fala, considere os polinômios apresentados a seguir. Tem o P de x, que ele mostrou ali, tem o Q de x igual a 4x. Beleza. Sendo D de x, um terceiro polinômio, igual a razão entre P e Q, entre P de x e Q de x, ou seja, P de x dividido por Q de x, qual é o valor de D de 2? Então, o que significa isso aqui? Você sabe que D de 2 quer dizer que ele considerou x igual a 2. Quer saber o que acontece com isso daqui quando x é igual a 2. Então, onde tiver x, você vai colocar o 2. Então, o D de 2 vai acontecer o quê? Onde tem x, eu coloco 2. Então, fica assim. Então, ó, o P de 2 quando x é igual a 2. Onde tiver x aqui, ó, no P de x, eu vou colocar 2. Então, 16 vezes 2 à quarta, mais 12 vezes 2 ao cubo, mais 8 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2. Isso é o P de 2. E embaixo, pequenininho, né? 4x. 4 vezes 2. Então aqui é terminar essa brincadeira. A partir daqui é só fazer as contas. A parte de entender sobre polinômios e tudo mais foi até aqui. A partir daqui você faz praticamente o que você quiser. Se você vai calcular cada termo para achar os valores absolutos e depois fazer a divisão. Ou se você, assim como eu, está buscando um jeito de fatorar isso daí para fazer um corta-corta, mas a maior simplificação possível. Ó, de cara eu estou enxergando o seguinte. Em cada termo eu encontro um fator 8, pelo menos. Então dá para eu fatorar todos esses 4 termos. O que é fatorar? É pegar uma soma, uma subtração e transformar ela numa multiplicação. Colocar em fatores. Fatores são os pedaços da multiplicação, certo? Então você pega em cada termo fatores em comum, pega esse fator comum, bota em evidência. Isso é fatorar. Então aqui eu tenho 8 vezes 2 vezes 2 à quarta, certo? Então dividindo isso aqui por 8, fica 2 vezes 2 à quarta, 2 à quinta. Aqui eu tenho, ó, o 2 ao cubo é 8. Então 8 vezes 12. Como eu coloquei o 8 em evidência, coloco só o 12 aqui.
Aqui tá óbvio, né? 8 vezes 2 ao quadrado, então coloquei o 8 em evidência, repito só o 2 ao quadrado. E aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Coloquei o 8 em evidência, fica o que aqui? Nada? Não, fica o 1. Eu tenho que fatorar de modo que se eu fizer a distributiva aqui, ó, o chuveirinho, eu volte para essa situação inicial aqui. Se eu fizer o chuveirinho e não voltar para essa mesma situação, eu fatorei errado. E aí embaixo tem 8, né? Aí, ó, já simplifico aqui. Viu como ficou mais fácil fazer a conta? Só é mais difícil ter essa visão da fatoração, mas uma vez que você pega isso daí, facilita as suas contas. 2 à quinta é 32, 2 ao quadrado é 4, mais 1. 1, 5, 7, 9 nas unidades. Nas dezenas 0, 0, 1, 3, 4, né? Então, D de 2 é igual a 49. Gabarito letra D. Ufa! Então, a jornada aqui na playlist do Instituto Consulplan não acabou. Pós-carnaval aí, vou dar uma descansada também, né? Semana que vem eu volto. Estou analisando a possibilidade de fazer lives num sentido de revisão. Eu vou pegar questões daquela lista que eu disponibilizei para vocês lá no Telegram e vou puxando questões que eu ainda não resolvi. E aí vou fazendo assuntos variados, tá? Não vai ter um assunto específico. Então, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu apoio ao canal, curtindo, compartilhando, isso ajuda bastante. Não se esqueça de tentar praticar sozinho, de tentar refazer, mesmo que seja logo após o vídeo. Isso é muito importante, tá? Para consolidar o aprendizado de fato. Que é só quando você pratica sozinho que você percebe o que evoluiu, o que progrediu de fato no seu entendimento e o que não. E aí você tem a oportunidade de voltar ao vídeo e destravar onde você travou. E também você não é obrigado a entender tudo de primeira, tá? Quando você é apresentado um conceito novo, ou um conceito que está esquecido, você não é obrigado a entender tudo de primeira. Confie no PPP, nas pequenas porções de progresso. Bons estudos, boas festas final de ano, né? Um bom carnaval para você e até a próxima.